Olá, meu nome é Félix Thomas e hoje eu vou apresentar o livro 4, As Revoluções da obra A Cidade Antiga. O livro 4 ele começa com uma introdução falando das famílias de antigamente, que elas eram famílias muito bem estruturadas, organizadas, e elas eram solidamente constituídas. Existiam deuses, existia o culto, existia o sacerdote, e essa família ela era feita para durar. Digamos, se houve uma sociedade que poderia durar bastante tempo, era essa sociedade daquela época. Só que o que aconteceu foi que, como tudo que é humano pode sofrer revoluções, todas as sociedades podem ter revoluções, com a sociedade daquela época não foi diferente. Existiam dois principais motivos que levaram a essas revoluções a acontecerem. O primeiro motivo foi a mudança no campo das ideias. O pessoal não deixou de acreditar naquelas antigas crenças. E o segundo motivo foi que existia uma classe de homens que ela estava fora da sociedade. Não eram considerados cidadãos, eles estavam deixados de lado. Esparta, Atenas, Roma, Grécia, elas sofreram essas revoluções, mas não para regredir, e sim para progredir e fazer crescer a sociedade daquela época. O capítulo 1 ele vai falar dos patrícios e dos clientes. Os patrícios eram aqueles que tinham o poder da época e tinham a figura do pai. O pai era aquele que governava, tinha o poder, que mandava na família, e esse poder ele era passado de pai para filho. Quem assumia sempre era o filho mais velho, no caso. Esse filho mais velho, quando o pai falecia, ele assumia, então, ele poderia governar, ele poderia definir as regras dele, julgar o que era correto e incorreto, e ele assumia a família, digamos assim. Então a mãe, os seus irmãos, todos estavam subordinados a ele. Só que isso daí foi a primeira, digamos assim, o primeiro motivo da revolução. Foi o primeiro conflito entre o irmão mais velho e o irmão mais novo. Por causa que o irmão mais velho ele sempre saía à frente do irmão mais novo e ele tinha sempre o poder. Então, ali começou a primeira desigualdade da época, no caso. Depois, as famílias, elas então eram originadas de tribos, a cidade ela nasceu com a união de tribos e de famílias. Então, esse filho mais velho ele poderia orar, poderia julgar, poderia governar, e o título de pater, ele não vem de paternidade, sim de poder. É aquela pessoa que tinha o poder, tinha o domínio do poder naquela época. Os criados das famílias, eles eram chamados de clientes, e os patrícios, eles eram aqueles descendentes de um pater, no caso. Tinha uma árvore genealógica e os patrícios eram todos aqueles que seguiam aquela árvore, digamos, pai para filho. E os clientes escravos só poderiam se manter naquela classe dos clientes escravos. Eles não poderiam nunca se tornar um patrício porque eles não estavam naquela árvore genealógica, mas eles sempre estavam ligados à família. O direito de ter um deus, então, ele era hereditário e somente poderiam celebrar a oração ali os patrícios. Os clientes, eles só assistiam à celebração, no caso. A cidade, então, ela era formada pelos chefes de famílias, eles só podiam ser cidadãos. Então, naquela época, nem todo mundo era considerado cidadão. Aristóteles ele vai falar no livro ali que o filho mais velho ele não era cidadão até a morte do seu pai. O filho mais velho ele só tinha direitos políticos depois que o pai dele falecesse. Então, dá a entender que somente o pai de cada família era considerado cidadão da época e tinha direitos políticos. Então a cidade ela não era um lugar para se morar e ela era um lugar que residiam os deuses da comunidade. Isso daí então é o que acontecia entre patrícios e clientes. Existia uma hierarquia, né? Então os patrícios eram quem governava, os clientes eram aqueles que eram ligados à família, não eram os escravos já estavam abaixo dos clientes, mas todos esses estavam englobados naquela relação de família. Já no capítulo 2 ele vai falar dos plebeus, que é o segundo motivo que eu citei lá no início, que deu
origem a essas revoluções ali. Os plebeus, então, eles eram uma classe deixada à margem da sociedade e eram considerados plebeus os filhos que eram originados de adultério, no caso, e populações que eram conquistadas ou subjugadas, os clientes que eram expulsos por desrespeitar o pater, eles eram expulsos da família, se tornavam também plebeus, e dá para dizer que existia uma cidade dupla, que no caso era uma cidade que existia a oração e uma cidade sem oração. Os patrícios, eles não, os plebeus, eles não tinham o culto, eles não tinham direitos políticos, eles não tinham leis, e como a lei ela estava ligada à religião, eles também não tinham religião. Então eles eram, digamos assim, o pessoal que era deixado às margens da sociedade. Existia a cidade e ao redor dela ali, às margens da sociedade, estavam os plebeus. Logo, essa população ela foi muito, digamos assim, deixada de lado e ela começou as revoluções para ela poder ter o poder, no caso, para ela poder ser considerado cidadão também, não somente os patrícios. Então, a minha parte era essa, que faltou apresentar em aula, e o restante, no caso, os colegas já apresentaram, né? Segue no capítulo 3, 4, 5. Mas, resumidamente, era isso aí.